Para o observador casual, o ZZ Top parecia completamente inabalável. Funcionavam como um trio coeso possuindo uma identidade sonora singular e uma dinâmica inabalável que aparentemente nunca vacilava. Por décadas mantiveram a mesma formação, evitaram os dramas dos tabloides e deixaram que sua música falasse por si. Através de seus icônicos pelos faciais riffs de guitarra marcantes e um senso de humor peculiar, forjaram um legado duradouro que praticamente define o gênero rock. No entanto, essa fachada pública omitia uma parte significativa da realidade deles. Longe dos holofotes, a trajetória da banda foi incrivelmente complexa. Os integrantes enfrentaram dificuldades ocultas, luto profundo e escolhas criativas que frequentemente causavam atritos internos. Hoje, porém, o véu foi retirado sobre a história oculta de um dos grupos mais lendários do rock. Compreender a narrativa completa mudará fundamentalmente sua perspectiva sobre o ZZ Top para sempre. A evolução de Billy Gibbons. Muito antes de o ZZ Top cultivar suas barbas características e consolidar seu status como uma lendária instituição do blues rock, antes das turnês globais em arenas, das vendas de álbuns multiplatinados e dos videoclipes visualmente impactantes que se tornaram sinônimo do início da MTV, Billy Gibbons era simplesmente um jovem imerso em um lar musical. Ele cresceu cercado por ritmo e impulsionado por um desejo intenso e intrínseco de criar arte que ressoasse com genuína autenticidade. Nascido no centro de Houston em 16 de dezembro de 1949, Gibbons entrou em uma família que nutria profunda reverência pelas artes musicais. Seu pai, Frederick Royal Gibbons, foi pianista de concerto, maestro de orquestra e artista que colaborou com os estúdios MGM e trabalhou ao lado de luminárias como B.B. King e Nat King Cole, consequentemente. O fascínio de Billy por todas as manifestações imagináveis do ritmo foi despertado em uma idade notavelmente precoce. Um fato pouco conhecido sobre o lendário guitarrista é que sua formação musical inicial teve raízes na percussão clássica. Quando jovem, estudou bateria formalmente, navegando pelo rigoroso e altamente estruturado universo da composição clássica. Esse treinamento o ensinou a utilizar ritmo, ressonância e silêncio para evocar emoções poderosas sem proferir uma única palavra. Contudo, embora a precisão da percussão lhe proporcionasse uma base sólida, faltava-lhe a expressão libertadora que tanto almejava. Ele ansiava por uma via alternativa de criatividade que acabou se apresentando através do blues. Gibbons desenvolveu uma profunda admiração por Lightnin' Hopkins, um conterrâneo de Houston, cuja abordagem minimalista capturava perfeitamente a essência crua do blues texano. O impacto que Hopkins teve no jovem músico foi muito além da mera técnica, ressoou em um nível profundamente pessoal. Hopkins usava seu violão para narrar histórias envolventes e sua interpretação vocal ecoava as lutas autênticas de seus personagens líricos. Essa porta de entrada levou Billy a descobrir outras figuras monumentais como Howlin' Wolf, Muddy Waters e Jimmy Reed, que moldaram profundamente sua compreensão do verdadeiro espírito do gênero. Ele analisou meticulosamente suas técnicas e internalizou a emoção crua que alimentava sua arte. À medida que amadurecia, a dedicação de Gibbons ao blues intensificou-se significativamente. Ele mergulhou nas distintas paisagens sonoras do delta do Mississippi e de Chicago, além das variações de seu Texas natal. Sua proficiência na guitarra começou a evoluir conforme ele transitava da mera imitação de seus ídolos para a experimentação ativa com texturas e qualidades tonais únicas. Seu objetivo nunca foi se tornar o músico mais rápido ou ostentoso da sala. Em vez disso, ele buscou incansavelmente uma assinatura sonora altamente específica, uma que soasse profundamente expressiva, inegavelmente genuína e firmemente ancorada na herança musical. Com a aproximação do final da década de 1960, Houston se viu imersa em uma enorme revolução cultural. O movimento psicodélico ganhava força rapidamente em centros artísticos como Austin e São Francisco. Envolvido por essa onda experimental, Gibbons formou um quarteto de rock psicodélico chamado The Moving Sidewalks,
recrutando o tecladista Tom Moore, o baterista Dan Mitchell e o baixista Don Summers. Esse projeto levou Gibbons a um território criativo totalmente inexplorado. O quarteto adotou completamente a vibe do acid rock, utilizando muita reverberação, timbres de guitarra saturados de fuzz e letras que refletiam a obsessão da contracultura com a expansão da consciência. Em 1969, lançaram um álbum completo intitulado Flash, juntamente com alguns singles que alcançaram notável popularidade regional. Embora essa incursão psicodélica o tenha afastado bastante de suas origens no blues, Gibbons aproveitou a época para aprimorar sua técnica enquanto explorava novas vertentes de produção em estúdio e composição. Ele aprimorou seus equipamentos, experimentou com feedback sonoro e começou a lançar as bases para o inconfundível timbre de guitarra que eventualmente definiria sua carreira. Embora tenha sido inegavelmente uma era de expansão artística, também gerou atritos internos. Quanto mais ele se aprofundava na psicodelia, mais se distanciava da simplicidade crua e emotiva que inicialmente despertou sua paixão. Apesar disso, sua passagem pelo The Moving Sidewalks proporcionou uma visibilidade inestimável na indústria musical. Notavelmente, em 1968, o quarteto garantiu a vaga de banda de abertura da turnê americana da Jimi Hendrix Experience. Durante esse período, Jimi Hendrix e Billy Gibbons forjaram uma amizade breve, porém profundamente significativa. Hendrix ficou notoriamente impressionado com a habilidade de Gibbons na guitarra, chegando a apresentá-lo na televisão nacional como um dos maiores guitarristas emergentes da América. Contudo, nem mesmo esse reconhecimento monumental conseguiu aplacar a dissonância interna que Gibbons sentia. Apesar da crescente popularidade em torno de seu grupo, ele se tornava cada vez mais inquieto. A música psicodélica havia perdido o encanto para ele, parecendo-lhe excessivamente abstrata e completamente distante do blues cru e autêntico que tanto apreciava. Ele ansiava pelo ritmo familiar de um blues lento e resolveu ressuscitar essa atmosfera não copiando-a, mas reinventando-a completamente. No final de 1969, o The Moving Sidewalks havia praticamente se dissolvido. Billy havia perdido completamente o interesse por letras enigmáticas e rock psicodélico. Tendo vivenciado o mundo da música em primeira mão, se apresentado para plateias enormes e dividido o palco com ícones, ele agora ansiava por um projeto musical mais enxuto, coeso e profundamente enraizado. Seu objetivo era criar uma homenagem sonora ao Texas que fosse inovadora e não puramente nostálgica. Consequentemente, ele decidiu montar um grupo totalmente novo do zero. Sua busca por mentes musicais compatíveis o conectou por fim a duas pessoas específicas, dando origem e posteriormente à ascensão do ZZ Top. A ascensão do ZZ Top. Em 1969, Billy Gibbons tinha uma visão cristalina. Tendo explorado o cenário psicodélico e absorvido lições de titãs da música, sua jornada o reconduziu diretamente ao blues. Desta vez, porém, ele estava preparado para construir uma entidade totalmente original, uma potência minimalista e impactante, repleta de atitude texana. Ainda naquele ano, ele descobriu dois espíritos afins para dar corpo a esse conceito. O primeiro a se juntar à banda foi Frank Beard, um percussionista de Dallas cujo estilo combinava perfeitamente a agressividade do rock com a sofisticação do jazz. Tendo tocado com diversas bandas locais, Beard era muito respeitado por seu ritmo inabalável e técnica adaptável. Por sua vez, Beard recrutou Dusty Hill, um vocalista e baixista formidável que havia sido seu companheiro de banda no grupo American Blues. Hill possuía uma voz maravilhosamente rouca e um groove rítmico contagiante. Crucialmente, ele compreendia intrinsecamente a estética sonora exata que Gibbons buscava alcançar. Com Frank na bateria, Dusty nos graves e harmonias vocais, e Billy nos vocais principais e guitarra, os três homens se uniram oficialmente como ZZ Top. O nome era peculiar, impactante e conciso, um reflexo perfeito da personalidade do trio. A química entre eles era evidente desde o início, produzindo um groove irresistível e envolvente.
Eram mestres da economia musical, maximizando o impacto de cada nota. Seus primeiros trabalhos em estúdio eram notavelmente despojados e sinceros, repletos de uma arrogância sulista natural, narrativas diretas e riffs característicos do blues texano que conseguiam soar inovadores e atemporais ao mesmo tempo. O álbum de estreia homônimo do grupo chegou em 1971, seguido por Rio Grande Mud, logo depois em 1972. Embora nenhum dos dois tenha quebrado recordes de vendas imediatamente, foram fundamentais para forjar a identidade distinta do trio. As faixas transbordavam personalidade, ancoradas pelas texturas de guitarra maravilhosamente encorpadas de Billy. A sobreposição vocal de Dusty conferia uma força poderosa, enquanto a percussão de Frank ancorava toda a sonoridade. Esse material não foi criado para a elite litorânea, era a trilha sonora para bares decadentes do sul dos Estados Unidos, estradas de terra poeirentas e garagens úmidas. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, chegou com o lançamento de Tres Hombres, em 1973. La Grange, o principal single do álbum, serviu como uma homenagem a um infame bordel texano e se tornou um enorme sucesso, impulsionado por seu riff de blues hipnótico e pela interpretação vocal intensa. Enquanto a faixa dominava as ondas do rádio, o álbum catapultou o grupo a patamares comerciais sem precedentes, em um instante. Eles evoluíram de um fenômeno local para uma sensação nacional, ostentando uma sonoridade completamente única. Em meados da década, o trio havia definitivamente deixado para trás os clubes intimistas. Eles haviam chegado de vez à era do rock de arena e abraçaram-na com absoluto entusiasmo. Em 1976, embarcaram na Worldwide Texas Tour, que se consagrou como uma das produções teatrais mais grandiosas da época. O trio apresentou seus shows em um palco enorme esculpido no formato do Texas, adornado com paisagens desérticas, cactos de verdade e até animais vivos. Abrangendo mais de 90 cidades, a gigantesca turnê durou mais de um ano. Transcendeu um concerto convencional. Foi um espetáculo visual imersivo concebido para se gravar na memória do público. Contudo, apesar dessa enorme modernização teatral, a execução musical do grupo manteve-se surpreendentemente disciplinada. Em nítido contraste com inúmeras bandas de rock dos anos 70, o ZZ Top recusou-se a inflar a sua formação com músicos de apoio para as digressões. O trio fundamental manteve-se completamente inalterado, mesmo com a sua estética visual a evoluir para óculos escuros, chapéus de cowboy e barbas cada vez mais compridas. A sua identidade musical essencial permaneceu profundamente enraizada no blues rock visceral. A trajetória do grupo mudou drasticamente mais uma vez em 1983, quando Eliminator chegou às lojas. Este álbum monumental reinventou completamente sua carreira, expondo sua música a um público fundamentalmente diferente. Ao fundir sua base tradicional de blues rock com sequenciadores modernos, loops de baterias eletrônica e sintetizadores, eles forjaram um estilo híbrido que parecia simultaneamente nostálgico e vanguardista. No entanto, a evolução sonora era apenas metade da equação. Sua reformulação visual foi igualmente vital. Os videoclipes promocionais do disco eram extremamente bem produzidos, profundamente cômicos e instantaneamente lendários, apresentando mulheres enigmáticas, carros customizados e a estética agora mítica da banda, caracterizada por um nível quase animado de charme despretensioso. Óculos escuros e barbas longas, a estratégia multimídia foi um enorme triunfo. O risco artístico rendeu dividendos enormes, impulsionando Eliminator para além da marca de 10 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e elevando o ZZ Top a um fenômeno cultural mundial. Eles haviam se infiltrado com sucesso na esfera pop mainstream sem sacrificar sua integridade blues. Contudo, apesar desse triunfo monumental, a realidade por trás das cortinas era bem menos imaculada do que a glamourosa programação da MTV sugeria, sob a aparência de óculos escuros baratos e personas espirituosas.
Divergências criativas ocasionalmente desencadeavam conflitos genuínos. No fim, essa pressão crescente se manifestaria de maneiras sutis que o público em geral raramente presenciava. Atritos e controvérsias. Por décadas, o ZZ Top manteve impecavelmente uma projeção externa de unidade inabalável, segurança tranquila e uma arrogância natural. Eles se destacaram como um raro trio capaz de resistir às mudanças do cenário musical, vendendo milhões de discos e protegendo ferozmente sua formação original. No entanto, longe dos holofotes sutis, fissuras existiam, gradualmente debates sobre a trajetória criativa. As crescentes expectativas da indústria e as diferenças artísticas começaram a corroer sua fachada meticulosamente protegida. Essa tensão interna começou a aumentar consideravelmente durante a década de 1980, ironicamente coincidindo com o auge comercial da banda. Tendo defendido fervorosamente suas origens no blues texano por anos, a era Eliminator representou uma mudança drástica ao integrar sintetizadores, percussão artificial e um estilo de produção altamente polido e pronto para o rádio. A banda conquistou um público enorme. Essa metamorfose, no entanto, teve um preço alto. Uma parcela expressiva de críticos musicais e ouvintes veteranos considerou a dependência de ritmos programados e teclados eletrônicos uma traição ao espírito fundamental do grupo. Para esses puristas, o trio robusto que antes defendia o rock sulista puro havia se transformado em uma caricatura digitalizada e altamente processada. Os mesmos artistas que haviam construído sua reputação na simplicidade de um trio de blues despojado agora dependiam fortemente de efeitos e sequenciadores com múltiplas faixas. Para uma parcela específica de seus fãs, essa evolução soou como um abandono de suas raízes autênticas. As complicações foram muito além das reações dos fãs, já que os próprios membros da banda começaram a divergir em suas prioridades artísticas. Sempre fascinado por inovação em estúdio e experimentação tonal, Billy Gibbons estava ansioso para romper com as barreiras tradicionais. Ele abraçou com entusiasmo a tecnologia moderna, vendo-a como uma ferramenta necessária para atualizar seu perfil sonoro sem deixar de honrar suas raízes. Por outro lado, Frank Beard e Dusty Hill nem sempre compartilharam esse entusiasmo voltado para o futuro. Embora tenham lidado com a mudança estilística com total profissionalismo, a transição inegavelmente provocou um desconforto interno. Hill, cujo coração musical estava profundamente ligado ao blues ortodoxo, considerou o salto abrupto para a produção eletrônica sofisticada preocupante, o que levou a discussões privadas sobre o equilíbrio entre progressão e autenticidade. Embora o trio nunca tenha exposto suas queixas à imprensa profissionais da indústria, observaram um abismo crescente em relação à sua direção coletiva. Gibbons dominava cada vez mais o processo de gravação e a arquitetura sonora, o que ocasionalmente fazia com que Beard e Hill se sentissem marginalizados. Essa dinâmica fomentou um acúmulo gradual de ressentimento tácito e discórdia criativa. A identidade sonora do grupo estava se transformando, e não havia consenso unânime sobre onde traçar a linha divisória. Em paralelo com a crescente popularidade, aumentavam as acusações de que a banda havia se vendido. Fãs veteranos, estudiosos do blues e tradicionalistas do rock condenaram a nova identidade visual do trio com a mesma veemência que suas faixas sintetizadas. O domínio da banda na MTV, fortemente baseado em machismo estilizado, modelos belíssimas e carros personalizados, foi percebido pelos detratores como uma clara contradição à humilde filosofia do blues, que eles originalmente representavam. Apesar da reação negativa, os álbuns se esgotaram rapidamente. A reinvenção calculada rendeu lucros históricos, embora também tenha gerado debates complexos sobre a linha tênue que separa a verdadeira evolução artística da mera concessão comercial. Além desses obstáculos criativos, havia dificuldades administrativas e legais incrivelmente reais, embora ocultas. Durante seus anos de formação, os negócios do trio foram gerenciados por Bill Ham, um produtor texano fundamental na formação de sua estética e sonoridade iniciais. Ham era notório por manter um controle férreo sobre os empreendimentos comerciais do grupo.
Por um longo período, essa aliança foi altamente eficaz. Ham captou instintivamente a essência distinta do trio e orquestrou sua aura elusiva. Eventualmente, porém, começaram a surgir disputas sobre autonomia e distribuição financeira. Embora os detalhes exatos desses conflitos corporativos tenham permanecido em grande parte confidenciais, rumores de disputas contratuais e má gestão financeira permeavam a indústria. Boatos discretos apontavam para negociações legais privadas e uma revisão profunda de seus acordos econômicos. Embora esses conflitos nunca tenham se transformado no sensacionalismo típico dos tabloides, como ocorre com outros grupos de rock, eles sem dúvida causaram danos duradouros. O atrito relacionado às escolhas gerenciais, particularmente durante sua ascensão meteórica nas décadas de 1980 e 90, agravou a ansiedade de uma banda que já lutava com as dificuldades do crescimento artístico. Além das questões legais, o peso da expectativa pública era sufocante. À medida que sua persona pública se tornava cada vez mais exagerada, a desconexão entre sua mitologia pública e sua realidade privada aumentava. Para o público, o ZZ Top funcionava como uma força indestrutível e perpetuamente cool. Internamente, o equilíbrio era incrivelmente frágil. Cada novo álbum desencadeava debates sobre sua bússola musical e cada turnê iminente gerava preocupações sobre resistência. Papéis individuais e motivação coletiva. Eles haviam forjado um império baseado em uma estabilidade inabalável, mas essa mesma estabilidade se tornou um fardo pesado. Quanto mais tempo se apegavam à sua marca registrada visual e à mesma formação, mais difícil se tornava satisfazer os impulsos artísticos individuais. Eles haviam transcendido o status de uma simples banda de rock para se tornarem uma instituição cultural, e instituições são notoriamente resistentes à mudança. Apesar disso, os membros esconderam habilmente essas fissuras. Em nítido contraste com seus contemporâneos, o ZZ Top se recusou firmemente a lavar roupa suja na imprensa. Evitaram saídas de palco teatrais, entrevistas ácidas em revistas e hiatos dramáticos. Contudo, sua recusa em se separar não deve ser interpretada como uma existência harmoniosa. Eles conseguiram resistir à tempestade, mas a sobrevivência foi árdua com o passar das décadas. Sua postura inabalável e shows ao vivo magnéticos continuaram a dominar sua narrativa pública. Escondida sob aquelas barbas lendárias, porém, estava a realidade exaustiva de manter a relevância cultural, preservar sua irmandade e honrar um espírito musical nascido em uma era muito menos complicada. O cansaço era palpável a portas fechadas, manifestando-se em exaustivos blocos de gravação, disputas sonoras e inseguranças não ditas. O desgaste físico de viagens intermináveis e o impossível equilíbrio entre honrar o passado e lutar pelo futuro. Batalhas e tragédias pessoais por trás da música. Embora os obstáculos administrativos e artísticos tenham ditado grande parte de sua trajetória profissional, esses estavam longe de ser seus únicos desafios. Despojados da imagem pública e dos amplificadores, esses eram homens mortais navegando pelas complexidades do envelhecimento da evolução pessoal e demônios privados totalmente alheios à indústria musical. Apesar de o trio ter compartilhado o palco por toda a vida, suas jornadas fora dele foram extremamente individuais e muitos desses caminhos foram repletos de perigos. Sob as luzes do palco, o ZZ Top projetava uma aura de invencibilidade. Sua coreografia sincronizada, os óculos combinando e os icônicos pelos faciais faziam com que suas performances parecessem naturais. No entanto, obscurecidos por esse mistério, cada indivíduo lutava contra dificuldades não divulgadas. Durante a década de 1970, justamente quando o grupo ascendia à realeza do rock, Frank Beard, ironicamente, o único membro sem a característica barba, travava uma guerra pessoal profundamente destrutiva. Enquanto o trio lotava estádios e recebia críticas entusiasmadas por seu som cru e despojado, o baterista mergulhava secretamente em uma grave batalha contra substâncias ilícitas. À medida que as exigências exaustivas da vida na estrada e as gravações constantes aumentavam sua dependência de narcóticos, se intensificava.
Beard descreveria retrospectivamente essa época como profundamente perigosa e desequilibrada, relembrando períodos em que permanecia acordado por dias utilizando substâncias apenas para conseguir tocar bateria. Ele confessou francamente em conversas posteriores que seu vício acabou custando mais do que seus ganhos com o grupo. A crise se intensificou até que esconder a situação deixou de ser uma opção. Próximo ao fim da década, Beard chegou ao fundo do poço. Sua saúde física estava debilitada, sua vida pessoal estava um caos, e seus colegas músicos estavam profundamente alarmados. Por fim, ele se internou em uma clínica de reabilitação para empreender a árdua jornada rumo à sobriedade. Essa escolha teve menos a ver com a preservação da carreira e mais com a sobrevivência literal. O fato de o ZZ Top ter sobrevivido a esse capítulo turbulento diz muito sobre a irmandade tácita que unia o trio. A reabilitação de Beard foi uma escalada gradual, mas ele acabou ressurgindo com uma dedicação inabalável. Manteve a sobriedade, permaneceu na bateria e continuou a ditar o ritmo por décadas. No entanto, as sequelas emocionais daquele período sombrio persistiram. Para Billy Gibbons, o peso do estrelato se manifestou de forma bem diferente. Apesar de ser o ponto focal incontestável, o vocalista principal e o mestre das 6 cordas, uma verdade surpreendente permaneceu oculta do público. Ele nunca se sentiu verdadeiramente à vontade com o status de celebridade. Pessoas próximas frequentemente descreviam Gibbons como um indivíduo profundamente introvertido, que se sentia infinitamente mais confortável ajustando amplificadores em um estúdio isolado do que posando em um tapete vermelho. Suas verdadeiras paixões residiam na engenharia de áudio, na perfeição tonal e no aprimoramento musical. O brilho e o glamour associados à explosão da banda na MTV nos anos 80 eram em grande parte uma atuação e não um reflexo de sua verdadeira personalidade. Longe dos holofotes, Gibbons prezava o isolamento. Ele detestava comportamentos teatrais e excessos, protegendo ferozmente sua vida privada da exposição pública, à medida que a notoriedade da banda atingia níveis astronômicos. Ele se ancorou mergulhando ainda mais em sua arte, colecionando instrumentos vintage, testando novos equipamentos e aprimorando sua técnica. Ele demonstrava uma calma notável, mas a imensa pressão de gerar sucessos que chegassem ao topo das paradas, manter a enorme reputação da banda e conduzir os negócios era extremamente desgastante. Para Gibbons, a fama mundial era apenas um efeito colateral de sua arte, não o objetivo final, e ele carregava o pesado fardo da liderança em absoluto silêncio. Por fim, havia Dusty Hill, o co-vocalista e baixista que fornecia tanto a base sonora do grupo quanto o seu equilíbrio interpessoal. Hill atuava consistentemente como a força estabilizadora dentro do trio estoico armado com um senso de humor peculiar e notavelmente confiável. Embora evitasse ativamente o centro das atenções, suas contribuições vocais e seu groove rítmico eram vitais para a química mágica do grupo. Por mais de 50 anos ele ocupou o espaço à direita de Billy, consolidando o groove e fornecendo camadas harmônicas cruciais. Tragicamente longe dos holofotes, Hill vinha sofrendo um declínio físico prolongado. No ano 2000, um diagnóstico de hepatite C forçou o grupo a cancelar datas da turnê e entrar em um longo hiato. Embora tenha conseguido vencer a doença, isso sinalizou o início de persistentes problemas de saúde. Ao longo dos 20 anos seguintes, ele enfrentou inúmeras batalhas contra problemas de saúde, a maioria das quais mantida em sigilo absoluto. Uma queda feia dentro do ônibus da turnê em 2014 resultou em uma grave lesão no quadril que exigiu intervenção cirúrgica e atrasou ainda mais o itinerário da banda. Apesar desses obstáculos físicos, a dedicação de Hill sempre o trazia de volta ao microfone. Eventualmente, porém, sua resistência física começou a diminuir. Em julho de 2020, Hill anunciou um breve afastamento da turnê para tratar de um problema no quadril. A ausência foi presumida como um breve desvio, levando a banda a recorrer ao seu experiente técnico de guitarra, Elwood Francis, como substituto temporário.
Surpreendentemente, apenas alguns dias depois, em 28 de julho de 2021, Dusty Hill faleceu pacificamente enquanto dormia em sua residência em Houston. A repentina morte deixou seus companheiros de banda e seus fãs ao redor do mundo devastados. Qual é a sua música favorita de todo o catálogo do ZZ Top? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Além disso, se você gosta de análises aprofundadas sobre a história de figuras icônicas, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.